Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Brisas. Nossa, eu vou falar, que sexy essa voz. Então, roda a vinheta. Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? A gente vai fazer o episódio inteiro assim? Vai ser super sexy esse episódio com mais savoir-faire, com mais malemolência. Salva a festa? Eu não sei se é assim que fala, faz um século que eu não ouço essa palavra. Por gentileza, corrijam a gente aqui nos comentários, né? Porque eu realmente nunca nem ouvi a palavra. O savoir-faire é aquele jogo de cintura, aquele jeitinho brasileiro de que nos levou até a situação que nós vivemos hoje. Pela palavra, eu só imaginei assim que tipo, a fé estava caindo, você foi lá e... Salvou a fé? Nossa, faz sentido. É tipo que nem nos Cafundó. Afundou. Que é tão longe, que é quando the sky fall down. Alfa. Eu já ferrei com Friend Family. O do forró você sabe, né? Não. Que é uma dança tão fácil de fazer, dois pra cá, que todo mundo pode dançar. Então é for all. Interessante, Demais, interessante. né? Mas esse do Sky for Down é, nossa. E essa assim, o do forró eu descobri, é real mesmo. É isso aí. Mas o do Skyfall eu tava um dia assim, dirigindo, passando na rua, e aí me veio. Do nada, eu falei, caramba! Family friendly. Né? Salvou? Salvei. Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez eu, Denis Carvalho, Com sua versão sexy. com muito savoir-faire. Mais uma vez com ela, a forrozeira Michaele Lobo. E ó, gente, esquece esse lance aqui de voz sexy, acabou aqui agora, porque se for pensar no assunto que a gente queria falar, né, no podcast de hoje, seguir com essa voz, acho que não vai dar muito certo. Na verdade, ela já Porque, na verdade, você tá falando que eu tava mentindo? Isso complementa o nosso assunto, porque a comédia, ela se dá por vários aspectos, inclusive da voz. Às Sim. vezes a sua piada não tá dando certo porque você tá usando aí uma voz diferente, você tá usando uma voz que não está trazendo aí a comicidade. Inclusive, acho que foi uma semana atrás, alguma coisa assim, o Thiago Ventura tava aqui em Americana, né? Ele fez um ele tá show em casa. aqui. Beijo, Nossa. Ventura. É nóis. Por isso que não ficou pro rolê depois. Eu fui lá. Pô, mas você nem chama, né? Eu chamei, falei, ô gente, o Ventura vai vir pra cá, vamos todo mundo lá? Não, deixa quieto, não vai rolar. Agora eu descobri por quê. Eu fui pegar ele no teatro depois, a gente saiu tomar um chopp, trocamos uma ideia, e aí sabe muita gente, chama atenção, aglomeração, desculpa. Entendi, então... Tô vendo com quem eu tô lidando aqui agora, acho que é melhor a gente parar com esse podcast. Porque se for esse tipo de relação, são coisas que eu não quero mais pra minha vida, não, viu? Sabe, a gente vai, prepara, organiza. Não, vamos conversar como vai ser o episódio, vamos falar sobre o quê, vai trocando uma ideia, a pessoa não responde, tá? E aí agora a gente fica pensando, não, deve estar corrido, tadinha, difícil a vida, tem família, tem filho pra cuidar, deve estar difícil. Agora a gente entende. Não, tava no rolê com o Ventura. Beleza, tá bom. Então, gente, o episódio de hoje acabou por aqui, porque pra mim não dá mais. Não. Você foi uma pessoa que sempre esteve com figuras famosas ao seu redor e eu nunca reclamei de você não ter me chamado pro rolê. Mas eu nunca chamei eles pro rolê também. Eu também, sabe, eu também não chamei ele que chamou eu. Então, assim, eu fui convidada dele, desculpa. Nada. Gente, sabe quando a gente chega lá? Aí eu volto aqui pra contar pra vocês. Não, a gente chega lá. E
Então, mas o que eu ia falar do Ventura é que ele, no começo do show, ele tava falando justamente sobre isso. Tipo, que tem vários tipos de comédia. Tem a comédia física, tem o storytelling, né? Tem um lance que é mais textual. Então ele tava brincando, tava falando um pouco disso também. Então, realmente, esse lance da voz, você faz um texto que tem uma intenção. De repente você não coloca a entonação, né, correta, o tipo de voz ali do jeito que você quer expressar, a piada não entra. Né? Principalmente aquela pausinha que pra mim é a mais difícil. O silêncio Aquela- é muito nossa. engraçado, cara. Eu não consigo, é foda. Você não precisa preencher. Eu sei que você não consegue. Você tem que preencher todo o tempo com palavras, né, Michele? Pelo amor de Deus. Ou com gestos. Verdade. Tem também. Tem essa também. A gente chega lá um dia, gente. Estamos estudando pra isso, né? Porque tudo na vida é estudo. Inclusive Mas a brincadeira. própria palavra. Tem tudo na palavra. Mas talvez é um tudo que não é mais. Porque como tudo tá em constante mudança, o estudo é um tudo que não é mais. Por isso que é tudo. Puta merda. Agora a gente tem que continuar com esse podcast. Olha que brisa, cara. Que brisa, velho. Mas qual é o limite de tudo? E qual é o limite da comédia? Já falamos disso outras vezes, mas a gente sempre tem vamos que encerrar voltar, porque é um assunto que é muito importante, gente. Ainda mais nos dias atuais. E quando eu falo de dias atuais, não é essa geração. Essa semana. Aconteceu tanta coisa essa semana pra gente voltar com esse debate, né? Uhum. Nós tivemos a comediante, eu não me lembro o nome dela A agora, Mel Maher. que foi ameaçada de morte por causa de uma piada. Olha que legal. Aí a pessoa que fala sério, fala merda, e vocês sabem de quem eu estou falando, não acontece nada, né? Então, o que aconteceu no caso da Mel? Aparentemente ela estava no programa lá, ela participa da Praça é Nossa, e fez uma piada sobre a Praia Grande. Então, falando que lá tem gente feia, e que quando vai lá, pega pereba, e não sei o que, bababá, e fala umas coisinhas assim. E todo mundo riu, foi pro ar, beleza. E aí o pessoal da Praia Grande, óbvio, não gostou, né? E começou a xingar, mandar um monte de mensagem, ameaça de morte, um monte de coisa. E no fim das contas ela teve que se retratar. Saiu até uma nota aí do SBT, da Praça é Nossa, tá sendo cancelada na internet, o pessoal perseguindo nas redes sociais. E ela trouxe um fato interessante para discussão, que eu acho que é um ponto pra gente conversar aqui. Quando ela ia para São Vicente, que é a cidade vizinha, ela fazia basicamente a mesma piada. Aliás, quando ia para Praia Grande, ela fazia a mesma piada falando não da Praia Grande, mas de São Vicente. Então ela zoava os vizinhos lá e todo mundo da Praia Grande dava risada. Por quê? Não era com eles. Não, e o mais engraçado é que eu fico pensando assim, ela fez a piada, você mora em Praia Grande. Aí você faz, porra, ela falou que eu sou feio. Não pode. Aí você fica ofendido, mas se você ficou ofendido, significa que você acredita no que ela falou. E se você acredita no que ela falou, você tá se achando feio. Então, na verdade, é um problema de autoestima sua, não da piada dela. O Mel Brooks, ele fala que... Mel Brooks, pra quem não conhece, e pra quem conhece também, continua sendo a mesma pessoa. É um comediante, assim, clássico, gigantesco, um dos maiores mestres da comédia. Ele fala assim... A comédia... assim, não, na verdade. A tragédia é quando, por exemplo, você cai. Acontece alguma coisa com você. A comédia é quando acontece com seu amigo. E é basicamente isso. É Então, um tipo... bom jeito de ver a coisa. Não é? Então, é exatamente a mesma coisa. Se, sei lá, a gente tá andando, você tropeçou, pra você... Putz, nossa, se machucou, não sei lá o quê, blá, blá, blá. Vamos ver aí o que aconteceu e tudo mais. É horrível pra você. Se a gente tá andando, eu tropecei, eu caí, você vai morrer de dar risada. Eu nem saber, né? Eu que me foda, né? A gente já percebe. Não adianta você fazer essa cara, porque a gente já passou por essa situação. Quando? Na última gravação que teve aqui, quando a gente foi fazer, eu tava dando uns passos pra trás, meu chinelo virou, eu caí. Aí a senhorita
começou a dar risada, tipo, não viu o que aconteceu ali, mas eu lembro muito bem da sua expressão, dona Michele, dando risada da minha cara, comigo no chão. Não, eu tô falando assim que é assim, mas também não é assim, porque dependendo do que a pessoa cai, você fica preocupado, você fala assim, ih, caralho, você não consegue dar risada, você tem um mínimo de noção, a pessoa caiu, bateu a cabeça, tá sangrando, você não vai morrer de rir, não, você vai lá e vai chegar, tá tudo bem aí? Ah, você? Você eu duvido. Até pelo fato de você tem 2 crianças, certo? Aí eu sei que é cansativo, é exaustivo, então de repente, assim, tem mais de um, já passou. Quando você tem um, É só aquele. aquele, então, meu Deus, tem que cuidar e não sei o que, toda aquela dificuldade. Agora quando tem outro, você já passou por todos aqueles traumas, falou, pô, sobreviveu. Então, se cair, bater a cabeça, é só chorar que de repente volta ao normal, né? A Não, maior não é tanto preocupação é que se problema uma assim. criança hoje morre, né, uma das minhas, eu tenho que pagar o velório, eu nem tenho dinheiro pra isso. Aí é pesado. Então, Aí a gente tem que conversar com o Matheus, nossa, você aí, não, você. que não tá hoje, nosso diretor não tá hoje aqui. Gente, Vamos fazer um merchan. ai, tá triste, você, Todo mundo entendeu? O Matheus também trabalha numa funerária diretor. e pode ter um apoio, um patrocínio. Vamos patrocinar a funerária. Se a gente fizer uma ação e matar o podcast em apoio da funerária E contratar eles pra fazer o enterro. para fazer o enterro do podcast, sensacional, hein? É bom, eu gosto. Caramba, pode trazer um. Enfim, a gente tá brisando aqui, mas o negócio teve essa situação da Mel, que ela tá se ferrando aí mesmo. Então, tipo, volta a gente pra esse debate, né? Qual é o limite? Eu acho que o Mel Brooks estava muito certo nessa. Não, e ainda eu faço mais uma pergunta. Será que se fosse, lá vai a feminista entrar em modo on, Ah, meu Deus. se fosse um cara fazendo essa piada, será que a galera tinha perseguido tanto quanto perseguiram a mulher? Eu já vi cara fazendo piadas bem piores e a galera dá risada. Até porque tem muito esse negócio, né? Tem muita gente que defende o fato de que mulher não sabe fazer comédia. Tem esse lance aí. E quando vai pra essa parte mais escrota, mais agressiva mesmo da comédia, não é só aquele basiquinho, sabe? Fica, né? Opa, causa uma estranheza. Então, por exemplo, sabe o filme lá, o Missão Madrinha de Casamento? Eu acho que é um dos filmes mais geniais de comédia. Não textualmente falando, não de roteiro, mas da parte de, tipo, tem uma lista enorme de homens que faz essa comédia mais escrachada, e o que a Kristen Wiig, especialmente a Melissa McCarthy, fizeram no filme, que tem aquela cena, né, que tipo, ela tá lá com problemas estomacais, né, pra dizer de uma forma mais tranquilinha, assim, no family friendly. Meu... É coisa que, assim, geralmente não vê mulheres fazendo isso na comédia. E é sensacional. Até o Rick Gervais comenta isso no Globo de Ouro. Fala, nossa, foi muito bom ver mulheres fazendo, xingando, fazendo essas coisas assim. Mostra que, tipo, não, sim, dá pra fazer. E é muito bom. E tem realmente esse preconceito que você falou. Então, acho que tem uma pitada disso sim. E não é só preconceito, assim, eu sinto, né? Eu, como mulher, posso dizer que eu sinto assim, que a gente quer ser levada muito a sério. Porque, porra, a gente passou por muita coisa. Então a mulher tem uma obsessão por ser levada a sério. Tipo, porra, me escuta, me valida e etc. Então a gente tende a repelir a comédia em geral. A gente não quer ser engraçado, a gente não quer que tenha risada da gente. Até porque, tipo, É também diferente junta... da risada da pessoa do que rir comigo. E aí, né? tem pra quem gosta, tem o Além da Imaginação, Sim, que tá no ótimo. Netflix, e tá genial. E o primeiro episódio é sobre um cara que faz stand-up e ele é péssimo. Mas por que ele é péssimo? Ele constrói piadas muito complexas sobre o cenário político nos Estados Unidos. Então, todo dia ele começa falando do stand-up dele sobre a questão do armamento lá. E as pessoas não riem, as pessoas ficam olhando pra cara dele morrendo de tédio. Até que um dia vira a chave.
Aí ele quer saber, vou fazer o clichê. E aí ele começa a fazer piada sobre ele e sobre as coisas da vida dele, sobre o cachorro, sobre o gato, sobre a namorada. E as pessoas morrem de rir. Mas não é porque é uma piada inteligente, não é porque é uma piada completa, eu tô rindo porque eu tô rindo dele. Qualquer merda que ele fala. Ah, tem o fulano que trabalha comigo. O fulano que trabalha comigo é um escroto, ele é ridículo. Pronto, o pessoal ri. E aí, acaba vindo muito essa reflexão mesmo, sabe? Então, tipo assim, aí a mulher vai pra comédia, ela quer fazer, tipo, ser levada a sério. Nossa, eu quero fazer uma piada foda, eu quero que ela tenha várias nuances, etc, etc. E às vezes não fica bom, às vezes o pessoal não quer, o pessoal quer rir da sua menstruação mesmo. E esse exemplo que você deu do cara aí do episódio do Além da Imaginação me lembra muito, eu não vou citar o nome. Roberto. Ah, desculpa, não era pra falar. Tá, Não é mas Roberto. enfim, agora já foi. Agora já foi. Eu fui ver um grupo de comédia super famoso aqui no Brasil, fui ver no teatro. Já tinha assistido o espetáculo deles Eles no eram, DVD. tipo, os melhores do Brasil? Ah, talvez mais. Entendi. Talvez mais. E... Isso é o que eles dizem, né? Pelo menos eles se intitulam assim. Aí o que aconteceu? Fui assistir no teatro. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, segue. Pega, vai. Mas processo, pelo menos, acho que não vai ter. Aí o que aconteceu? Eu fui assistir o teatro, o espetáculo. Tinha feito, na época eu estava trabalhando no jornal, fiz a matéria sobre. Aí ganhei uma cortesia e fui assistir. Fui com uma amiga. Super ansioso, né? Porque, Nossa, porra, pô, que legal, não sei o que, cara bacana. ver famoso, o né? espetáculo dos caras, tá fazendo bastante sucesso, vamos ver a real qual que é. E assim, eu fui com uma amiga e só nós dois não rimos de nada do que aconteceu. Porque, pelo que eu senti, eu, assim, não fui em outras sessões, não vi outras coisas. Quando eu tinha visto no DVD lá, sei lá, 10 anos atrás, outra vibe. Eu não sei se eu também, tipo, tinha Tava em assistido a outra mesma época. coisa, né? Aham. E não tinha a mesma percepção, ou se mudou tanto que, né, tá numa outra vibe o trampo dos caras. Mas eu senti, assim, um descompromisso com aquilo que estava acontecendo no palco, sabe? Lógico que tem a quebra da quarta parede, tem várias técnicas de comédia que eles usaram lá e funcionou com todo mundo. Todo mundo que tava lá, menos a gente. Só que daí tinha piada homofóbica, piada racista, piada machista, que, putz, não é o estilo que eu gosto. Só que ao mesmo tempo é um debate que eu tava conversando com um colega meu, acho que umas 2 semanas atrás, sobre o Danilo Gentili. Ele foi no Flow, acho que você deve ter visto alguma coisa assim, que ele levou lá as advogadas dele, que na verdade eram garotas de programa, que fizeram que era advogada, e ele lá com charutão, sabe? Super machista, escroto e não sei o que, bababá. Só que assim, não tinha avisado nada pro Monark lá, pro Igor, falando que ia trazer minhas advogadas, só falou que ia trazer as advogadas mesmo, de verdade, porque para elas me orientarem se de repente eu posso falar sobre algum assunto ou não, e se elas falarem que ok, beleza. Então era esse o combinado, só que chegou lá era outra coisa. Então assim, eu já fui no teatro, assisti um stand-up do Danilo, muito tempo atrás também. Hoje é o tipo de humor que eu não gosto muito do texto, da forma como ele faz. Porém, como alguém que estuda, que gosta e, assim, eu não me rotulo, não me sinto, não sou comediante. Eu nunca pisei num palco para ser. Depois disso que eu acho que eu vou começar a me entender, como me credenciar, como me validar como sendo. Acho que tem uma longa trajetória aí para estar no meio para alguma coisa desse tipo. Mas, entendendo, olhando, estudando dessa forma, eu não poderia deixar
de olhar para aquilo como comédia foi sensacional. Ninguém ousa fazer um negócio aqui de pegar, como tem muita gente. O Sacha Baron Cohen, quando foi receber um prêmio de comédia britânico lá, com o negócio do Chaplin, né? Derrubou a senhora. É genial. É muito sensacional. E, salvo as devidas proporções, é mais ou menos na mesma linha ali o que o Danilo chegou e propôs fazer. Que ninguém estava fazendo aqui. Então, sobre isso, sobre a comédia pela comédia, eu achei sensacional. Agora, o conteúdo das coisas que ele fala, o posicionamento político, as opiniões dele, sou completamente contra. Agora, o que eu tô buscando no Danilo? Um parceiro, um militante político, ou olhar para ele como um comediante? Eu falo, opa, aí eu me vi no debate ali, cara, eu não acredito que eu tô defendendo o Danilo como comédia. Então, assim, é um cara que, por tudo que ele conquistou na trajetória dele, de tipo, tem grana, conseguiu subir e tudo mais, eu acho que ele conseguiu ter consigo estrutura para arriscar mais. E às vezes arrisca. Acho que a maioria das vezes, tipo, não dá muito certo. Porque acho que a diferença entre o limite da comédia é a lei. Então, seja você comediante ou não, tem coisas que você fala que pode ser na intenção de uma piada. Só que não está tipificado no nosso, sei lá, um código de ética que não está escrito em lugar nenhum, numa conduta moral que não está escrito em lugar nenhum, mas a gente, né, nas relações acaba, né, falando, opa, isso não é legal e vai tentando se organizar para não ultrapassar esse limite. Talvez não esteja lá, mas está tipificado no Código Penal. Hoje, homofobia é crime, racismo é crime. Injúria também tem a Lei Maria da Penha também. Então tem esses limites, não é só para comediante, é para qualquer um. Então... para a sociedade em geral. Exatamente. Você pode estar tentando fazer uma piada, mas opa, isso daí não é piada. Então, tá lá. Você pode... Agora, onde é o ponto que eu queria falar? Eu acho que seja comediante, seja qualquer um, deve ter o direito da liberdade de expressão para falar o que quiser. Porém, você tem que ter a responsabilidade de arcar com as consequências. Então, exemplo é o Maurício, né? O cara do vôlei, recentemente aí, que foi expulso até, né? Com contrato rescindido aí do Minas, porque postou, né? Aquela imagem questionando o filho do super-homem novo por ser bissexual. Então... Gente, o pessoal gosta de passar vergonha por pouca coisa, né? Pois é. Mano, você está discutindo sobre um quadrinho, velho. Eu acho que nem existe, mano. Então, tipo, é um nível, sabe? Eu acho que tem uma relevância social. Então, acho que, ok, você discutir, você usar isso como exemplo daquilo que você quer discutir. Só que ele não está discutindo o quadrinho. É um exemplo só, é uma desculpa para ser homofóbico. Sim. Só mais uma. Então, assim, aí é onde entra o negócio. Você pode postar, você pode falar aquilo como liberdade de expressão? Pode. Mas saiba que vão ter essas consequências. Agora, porque o mundo mudou. Evoluiu. Antes, lá atrás, talvez você poderia falar e não ter essas consequências. Mas a gente foi debatendo, a gente foi discutindo como sociedade, falou, opa, isso aqui não é mais ok. Não dá mais para falar isso. Não dá mais para se posicionar isso. É igual a banheira do Gugu. Exato, não tem como mais ter uma banheira do Gugu. Vem crianças, vai começar a banheira do Gugu. Agora, você pode cancelar o Gugu por conta do negócio que foi feito há 20 anos atrás? Não, primeiro até porque ele morreu. Não dá mais. Ele já está espiritualmente cancelado. Vamos procurar cancelar quem está fazendo as merdas agora. Deus cancelou. Não, acho que até esse lance do cancelamento é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É chato e é imaturo da nossa parte.
Uma coisa é você, assim, não gostei da atitude de uma pessoa, é extremamente condenável e eu não vou mais seguir, não vou mais consumir o conteúdo. Agora, tipo assim, você fazer uma bandeira de cancelamento, de ir de pessoa em pessoa e falar... Mano, para! Tipo, por que você não faz a cultura da validação com as pessoas legais? Você não perde seu tempo validando quem faz as coisas da hora. Por que você perde seu tempo cancelando os outros? Mano, relaxa, vai viver sua vida. Até porque ninguém é perfeito, Ninguém é certo? perfeito. Então a gente discute a pessoa como um todo a partir de uma ação, atitude. ao invés de tipo chegar, ô cara, você falou um negócio desse, você fez um negócio desse, vamos sentar pra conversar isso Vamos aqui, voltar porque isso aqui atrás. não tá legal por causa disso e disso e disso. Porque todo mundo, meu, é um processo de evolução. Ninguém chega aqui agora sendo a mesma pessoa quando nasceu. Porque você nasceu sem conhecimento. Então vai aprendendo conforme o tempo. E se de repente errou, acho que tem que ter o direito, né, de ter uma segunda chance para melhorar. Agora, se é reincidente, se começa a se posicionar de uma outra forma, é aí onde entra, né? Então você vai ser responsabilizado por isso. Você teve a chance de refletir sobre isso. Mas não quis, aí você vai sofrer consequências sobre isso. E outra, tipo, tem gente que não sabe, entende? Agora, uma coisa é, você não sabe, aí vem alguém te explica e você continua com a mesma opinião. Aí você tá sendo babaca, entendeu? Exatamente. É o caso do Dave Chappelle, né? Que teve o especial aí da Netflix, que teve uma piada... Como é que era a piada, Mi? Transfóbica. Ele faz vários. Na verdade, David Chappelle, ao longo da carreira, ele sempre acaba voltando em várias questões relacionadas a LGBT. Porém, as pessoas sempre esquecem todo o contexto em que ele constrói a comédia dele. E ele sempre constrói a comédia dele em cima de temas raciais. Ele sempre tenta equiparar os dois mundos do que é ser branco e do que é ser negro nos Estados Unidos. E ele vai fazendo piadas, costurando isso com várias situações. Como, por exemplo, a questão de ser trans. Porque, de fato, é mais fácil, mais acessível para uma pessoa branca e rica passar por um processo de transição do que para uma pessoa negra, que está na favela, que está no gueto. E aí, quando ele traz essa visão dele e ele é bem escrachado, as pessoas ficam muito ofendidas. Mas será que vocês ficam muito ofendidos porque é um homem fazendo piada com um trans, que é uma coisa pesada? Ou será que vocês ficam muito ofendidos porque é um homem negro fazendo piadas? Porque a gente entra em outra questão. A gente sempre fala assim, quando um homem branco é babaca, bravo, põe lá o negócio, nossa, tem opinião, tem personalidade. Agora, como um homem negro tem uma atitude, uma mulher negra tem atitude, nossa, que arrogante, que metido, que snob. Porque a gente tem essa construção social também, que o negro sempre tem que ser o quê? Gente boa, cara legal, simpático. Se ele não tem essa personalidade, aí você acha ruim, né? Você fala assim, nossa, negro metido. Que recai naquela questão Piu-piu, hein? que acontece O espelho muito. deu uma mexidinha, gente. Ai, meu Deus. Vocês vão entender depois do espelho. Quem quiser entender do espelho, Gambiarras no estúdio, gente. vai ter que ir lá no Gambiarras. story, vai ter que ir lá no Instagram. Eu vou deixar salvo nos stories, lá nos destaques, e vocês vão entender. Você vai tirar o que eu uma tô falando. foto pra mostrar Eu isso? vou mostrar todas essas gambiarras, vou escancarar. Gente do céu. Por isso que a gente tem que acabar esse podcast. Tá expondo. Sabe, vamos fazer um expose de Michaele. Nossa, vamos fazer um especial só falando das gambiarras por Se a trás. gente falar de expose de aqui em Americana, isso vai dar muito errado. Eu gosto. Mas enfim, o lance aí também acho que pega do Dave é que assim, a nossa sociedade, isso vai mudando conforme o tempo, mas tem acho que um padrão de comportamento que de tempos em tempos coloca algumas coisas como intocáveis. Alguns temas que você não pode falar sobre, você não nunca. pode ali tentar fazer uma brincadeira sobre, porque é desrespeitoso. Só que o Ricky Gervais ele fala um negócio que eu acho que é muito correto. Não quer dizer que você, de repente, se sinta ofendido com uma piada, isso não quer dizer que você esteja certo. Então, por exemplo, Sim. você pode estar sendo super racista no seu comportamento, eu faço uma piada sobre o seu comportamento, você se sente ofendido, Isso continua machucou, errado. mas você continua errado.
né? Então, assim, e aí a comédia, ela, desde a sua essência, desde como ela foi criada, né, pelos antigos gregos, ela surgiu justamente para poder criticar os governantes da época, porque ninguém podia falar nada. Então surgiu até a figura do bobo da corte, tudo mais, era o único que podia questionar. Então, aí fazia essa reflexão, tipo, de uma certa forma, ridicularizando, né? Tanto o governo quanto outros tipos de comportamento, de erros da sociedade, que servia para refletir, falar, caramba, a gente realmente faz isso. E fazer uma reflexão, tipo, será que a gente não tem que olhar, né? Dessa forma, que realmente tem alguma coisa estranha aí. Então a comédia tem esse papel social. Então, no caso do Dave, eu acho que traz muito isso, que tipo, se você não olhar, se só pegar, então tipo, o cara tá falando palavras, transgênero, caramba, ele não pode falar sobre isso porque é algo que hoje não se pode brincar, intocável. porque sim, que ótimo que hoje a gente tá tendo uma sensibilidade para falar sobre isso. Porém, tem nuances que fogem do grande debate. E ele tocou num ponto extremamente importante, que é justamente a diferença de um recorte de raça dentro de um debate de gênero. Foi que acho que uns 2, 3 anos, para mais, uns 4 anos atrás, talvez até mais. Mas não é isso que importa na história que eu vou falar. Eu assisti 2 vezes, em 2 atividades que o pessoal estava passando aí na faculdade e tudo mais, um documentário feminista, falando do início do movimento feminista, tudo mais, lá nos Estados Unidos e blá, 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 blá. Lá, super bacana o documentário. Não tô lembrando o nome agora, mas depois eu vou... Lembrei. O nome do documentário é She's Beautiful When She's Angry, que daí traduzindo, uma tradução livre, não sei se traduziram aqui, que ela é bonita quando tá brava. E vai falando de como que surgiu o movimento e várias ações e tudo mais. E lá no debate eles começam a falar sobre essas diferenças de raça dentro do movimento feminista. Porque você chega e tá falando, beleza, mulheres, de uma forma geral. Só que a realidade de uma mulher de classe média alta, branca, é completamente diferente de uma mulher negra na periferia. Exatamente. Então, assim, tem coisas que a mulher branca vai falar que não contempla a mulher negra. E tem coisas que a mulher negra vai falar que a mulher branca vai ver, mano, não tem nada a ver com a minha realidade. E ele fala sobre isso. Não é uma questão de gênero que ele está falando lá e tentando minimizar as pessoas, né? Enfim, que são trans. Ele está falando que realmente é diferente. Só que a grande maioria desses canceladores de plantão aí chega e fala, meu Deus, ele falou sobre trans. Então não pode falar sobre trans. E, assim, trans, piada. Não pode falar sobre isso. Então, tipo, você nega, fecha os ouvidos sobre não sei o que ele tá falando, não sei o que, não importa, porque ele fez uma piada sobre trans. E não é sobre isso, é sobre raça. E eu vou além, que é uma coisa assim, que eu gosto de bater muito no ponto. Inclusive, eu e Marcelo, a gente sempre acaba voltando nesse assunto. Enquanto a gente está falando sobre feminismo, mulheres, né, brancas, mulheres negras. Enquanto a gente está falando sobre LGBT, bissexuais, gays, trans, que aí cada um cria o seu movimento dentro do movimento. Enquanto a gente está falando sobre raças, etc, 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 a gente está ignorando a única e verdadeira luta que deveria ter, que ia resolver todos os problemas de uma vez, que é a de classe, que é o pivô de todo o rolê. Então, quando a gente olha, tipo, quando a gente pega as mulheres, quando a gente pega os negros, quando a gente pega a LGBT, quando a gente pega todas essas minorias que nunca foram minorias, e a gente coloca dentro da ótica de luta de classe, a gente deixa todo mundo junto. E a gente realmente consegue fazer um movimento de combater o que realmente importa. Porque quando a gente combater isso, os outros problemas automaticamente vão começar a se alinhar e a gente vai conseguir estabilizar o rolê. E é exatamente esse ponto que você falou que mostra, assim, lógico que é importante a gente discutir e debater as questões específicas
né? A Sim, representatividade. sim. Representatividade é muito importante, sim. Só que se deixar de lado o debate de classe, como você Ele tem bem que vir falou, primeiro. Ele tem que vir primeiro. o identitarismo, ele afasta as pessoas. E aí parece que realmente, aí o lance das minorias pega. Porque se for colocar o lance da luta de classes como referência, não tem minoria. Não tem, É velho. maioria. É A gente é maioria, pô. maioria. E aí, por que ele tem que vir primeiro? Porque a hora que a gente se enxerga como essa sociedade que o grande BO é você ter a distribuição de renda zoada, aí você começa a observar isso e organizar esse rolê, aí tudo fica mais de boa, fica mais fácil. Porque tudo que tá pegando em todas as lutas de minoria, na verdade, é essa porcaria da desigualdade social discrepante. Sim, sim. E acho que a comédia ela traz muito dessas reflexões. Acho que é um pouco do que o Dave faz. A Sarah Silverman é maravilhosa para fazer esse tipo de reflexão também. O próprio Rick, que eu já comentei aqui, o Rick Gervais. E aí, nesse sentido, o próprio Rick, acho que tem uma piada que é sensacional. Que ele comenta de um cara que tá passando na rua e vê um cartaz sobre uma aula de guitarra. E ele fica super revoltado porque ele não quer ter aula de guitarra. Daí ele arranca o cartaz e vai tirar satisfação com o cara da escola de música. Fala, mano, eu não quero fazer aula de guitarra. Por que vocês ficam colocando esse cartaz? Não é sobre você. O mundo não gira em torno de você. Então, se você não quer ter aula de guitarra, passa reto. Passa reto porque talvez o que tá vindo atrás, o coleguinha, quer ter uma aula de guitarra dele e ver o cartaz. Então, assim, se você gosta do tipo de comédia do Danilo Gentili, liga no SBT tarde da noite, vai estar lá. Se você não gosta, faça como eu, não assista e segue a sua vida. Tem gente que adora, eu adoro um host. Tipo, os caras chegam lá pra fazer piada sobre a pessoa na cara dela. É muito bom. É extremamente agressivo, ofensivo, hilário, falando sobre a pessoa que tá ali. E ela tem direito de retórica, o que é maravilhoso. Sim, no final ela chega e faz piada sobre todo mundo. Só que assim, ela não chegou e foi encapuzada, algemaram ela e colocaram e falaram, a gente vai falar mal de você. Ela vai porque quer. Exatamente. Ela sabe o que vai encontrar. Então ela não vai ficar... Meu, eu não acredito que você fez isso, não sei o quê. Se prepara pra ver isso. Todo mundo que vai lá sabe o que vai encontrar. Então, se você não gosta de um determinado tipo de comédia que, meu, não é legal, não vai. Não procura. Não procura um Anthony Jeselnik da vida. Eu digo mais, pega todo esse rancor que você carrega aí dos comediantes porque eles fizeram uma piada que você não gostou e vá atrás dos caras que não estão fazendo piada, que estão imprimindo as reais opiniões deles sobre o que eles acham de pessoas e cometendo crimes. Cobra esses caras. E esses caras sim mereciam estar respondendo criminalmente pelas opiniões homofóbicas, transfóbicas, racistas, machistas. Esses caras estão falando de verdade, eles não estão construindo um texto para te trazer uma reflexão, eles estão sendo escrotos. Esses você tem que cobrar, não a galera que está fazendo arte. Ainda mais porque a comédia justamente traz isso, é essa reflexão. Muitas vezes um comediante não tá fazendo um texto falando da opinião dele mesmo, é? Ele tá trazendo justamente essa reflexão para mostrar, ó, isso tá errado. E aí, como você falou, chega um político, alguém relevante que traz a opinião dela mesmo sobre isso, e a sociedade não se revolta da mesma forma como uma piada que era só para pensar. Era só pensar. Então, por falar em pensar, vamos pensar nisso? Fica aí o convite. Então, o que nós aprendemos no episódio de hoje, amiguinhos? Piada é piada, Piada é piada. tá? Então, vamos... Acho que ficou bom para encerrar, né? Como Agora. não? Time assim, ó. Ficou legal. Acho que... Então, pessoal, sigam a gente, Nas né? redes sociais. Nas redes sociais. Aproveitem, porque, olha... Na reta final... Não vamos falar agora.
Vamos deixar para falar isso mais para frente, que temos surpresas, né? Surpresas, Para entregar acompanhe, para as aguardem. pessoas, tá? Então sigam a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok, né? Na casa da sua tia, Estaremos também, é só então ir lá na casa da sua tia e falar, ó, YouTube. no YouTube ou no Spotify, estaremos lá com vocês e semana que vem no estaremos seu de banheiro, volta. enquanto você está cagando, você pode nos acompanhar. É uma ótima sugestão, porque você torna a sua cagada mais produtiva. Amei. Gente, é só esse slogan, né? Porque agora Não ninguém só- compra mais só revista para cagada. levar no banheiro. Não. Leva a gente É pro banheiro com você. anti-higiênico. É um papel que fica ali pegando todas as bactérias do ambiente. É uma fonte de contaminação. Ai, que ótimo. 2 reflexões, então, para encerrar esse episódio. Beijos, então vocês. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau.